Olá, é o nosso Estúdio 7 no ar, um programa da TV Sete Lagoas direcionado a você que está sempre em busca de informações e dicas sobre beleza, saúde, economia, entre outros assuntos. E hoje nós vamos trazer para você um pouquinho mais o que é o imposto de renda. Ainda assombra várias pessoas, existem muitas dúvidas e o prazo final está acabando, finaliza agora no dia 30 de abril. E para falar um pouco mais para a gente, nós trouxemos a Renata Figueiredo, obrigada pela presença, formada em contabilidade, e Wagner Cardoso, economista. Bom, Renata, explica um pouquinho mais sobre a sua formação para a gente, por favor. Tudo bem, Anne. Bom, eu sou formada em Ciências Contábeis, como a Anne já disse, já falou pra gente. Sou pós-graduada em Gestão de Projeto e tenho complementação pedagógica em Matemática e mestrando em Administração também. Wagner? Olá, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite, É um prazer estar participando aqui com vocês. Eu sou economista, sou especialista em Direito Empresarial e Engenharia da Qualidade e mestre em Administração de Empresas. Bom, então vamos lá, o que assombra muita gente hoje. Renata, explica pra gente o que é o imposto de renda. Realmente, assusta muitos, por falta às vezes de conhecimento, entendimento. E quando se fala em leão, malha fina, é um termo muito utilizado, nos meios jurídicos e também contábeis, assusta realmente. O imposto de renda é uma declaração que é feito anualmente, como pessoa física e também pessoa jurídica, porém a tributações anual. Então é só verificarmos todos os valores tributáveis que recebeu aquela pessoa. Vou falar um pouquinho sobre pessoa física. A pessoa física é aquela pessoa que é portadora do CPF, que é diferente da pessoa jurídica que porta um CNPJ. A pessoa física, ela tem que ter o rendimento, ou seja, rendimentos tributáveis, para ser lançado para imposto de renda. Ano anterior, no nosso caso, nós estamos em 2019, seria em 2018, seria o valor total R$ 28.559,70. Se enquadrou nestes valores, acima deste valor, eu tenho que fazer minha declaração de imposto de renda, sim. Como que é feito essa declaração de imposto de renda? Existem vários termos utilizados. Primeiro, vamos certificar qual a modalidade que eu vou fazer meu imposto de renda. Será pelas questões tributáveis, que eu posso reduzir o meu imposto, que seria a questão da saúde, alguma nota fiscal emitida no meu nome, escolas, dependentes, enfim. Ou eu vou fazer exatamente com o valor total do meu imposto de renda. Então isso seria o nosso imposto de renda. Sim. E nesse caso, quando eu falo questão de saúde, questão de escola, eu preciso ter todos esses recibos para poder declarar? Sim, eu preciso de um valor, esse recibo, notas fiscais, para mim inserir na minha declaração de imposto de renda. E no final, a modalidade cada vez mais moderna, a gente verifica qual será a opção melhor, como essa opção de tributações ou seria a segunda só com valor. O que traz para a gente uma restituição maior, ela é ideal. Ou se nós precisamos, sim, devolver este imposto, valores que ainda não tributamos, qual delas que seria mais viável? Certo. Você chegou a comentar que pessoas com doença também, a questão, a declaração do imposto, ela seria diferente. Exatamente. Essas pessoas, se tem restituição por portar uma patologia, uma doença, elas têm direito à restituição antes de qualquer outro? Como é que é o processo? O que ocorre? Existem aquelas pessoas que têm aqueles rendimentos, mas existem umas doenças que está lá no site da Receita Federal, que consta todos os tipos de doenças. São aquelas doenças, o exemplo conforme o câncer, AIDS, então ela não necessitaria fazer essa declaração de imposto de renda e sendo restituída. Ela faz só para ser restituída, mas tem os laudos médicos e tudo que pode ser inserido. E se acaso a Receita solicitá-la, ela tem que levar todas as documentações para essa comprovação. Certo. Bom, as pessoas têm que ter um valor tributável de rendimento, até 28, acima de 28 para poder fazer essa declaração. É só pegar esse gancho aí, Ana, rapidinho.
É só lembrar que as pessoas, né, que vão fazer a declaração, juntando o total da renda dela recebida durante o ano, né, que deixa bem claro isso, tem que dar esse valor de 28 mil, né? Exatamente. Então, ou seja, pegando os recebimentos dela mês a mês durante todo o ano de 2018, e se chegou dentro daquele valor ali, ela vai ter que fazer essa declaração. Sim, esse valor é líquido ou bruto? Não, seria o valor bruto. Esse é um valor bruto. Exato, para a declaração. E fica tranquilo, porque em todas as empresas que o trabalhador, né, presta algum serviço que trabalhe, ele terá no final, né, do ano, ou início do ano, um informe. Então, com ele fica mais fácil. E claro, se tivermos outros tipos de receita, ou seja, outros tipos de ganhos, com alguma prestação de serviço que fizemos, que não está de acordo, né, com as nossas atividades de um trabalho formal, também porque teremos um informe bancário, então faremos essa somatória, né? Como o Wagner já diz há pouco tempo, é a junção destes valores, né? Que temos que fazer anual. Então, se passou superior a R$ 28.559,70 no meu exercício de 2018, ou seja, desde o 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018, aí sim que eu necessito de fazer essa declaração de imposto de renda, enviá-la. Se passar o prazo que finaliza agora dia 30 de abril, Renata, tem alguma outra alternativa para o esquecido? Não, com certeza, tem sim. Porém, vai acarretar multa, né? Por atraso, enfim. O que não pode deixar a gente fazer essa declaração, que não vai ter um impedimento no CPF, está bem consciente, né, quanto a isso. O impedimento de CPF, não podemos fazer um concurso público, enfim, são tantas atividades que não podemos, então temos que ficar bem atentados a isso. E uma coisa que é importante ressaltar também é que muita gente fala assim: eu não vou fazer a declaração porque eu não juntei todos os documentos necessários, as comprovações que precisa. Gente, pode sim tranquilamente fazer. Depois a gente vai lá no site novamente, faz a retificadora, né? Exatamente. Que a gente consegue mexer nela tranquilamente. O importante é nós não perdermos o prazo, porque a partir do momento que a gente perde o prazo, a gente vai ser cobrado aí, né, por uma multa em específico aí. E pagar multa nunca é bom, né? Não, de forma alguma, a gente, né? Fora que a gente tem um prazo longo, né, até para poder fazer essa declaração. Justamente. A gente recomenda, inclusive, que se procure realmente pessoas habilitadas, né? Porque a gente vê muito erro de declaração quando a pessoa simplesmente não juntou toda a documentação, exato, a pessoa não estava tão habilitada assim para fazer uma declaração. E quando isso acontece, entra na questão da retificação, se a declaração sai errada também? Sim, temos que fazer essa retificação, até questões documentais mesmo. Mas o sistema ele é autoinformativo. Na hora que inserirmos documentos e ele certificar que está faltando, às vezes não conseguimos nem concluir. Claro, os documentos que eu falo, por exemplo, se falta alguma nota fiscal, aí automaticamente o sistema não consegue fazer essa leitura. Mas em documentos pessoais, sim, ele consegue. Então, o ideal é fazer realmente essas retificações. Essas retificações nada mais é, como o Wagner diz, uma complementação, né, que deixou de se declarar e que teria essa necessidade dessa declaração. Sim. E outra coisa importante, Anne, que você acabou de colocar para a gente, foi em relação ao tempo que nós temos para fazer a declaração e a questão das pessoas habilitadas para fazer a declaração, sim, né? E a gente sabe que, querendo ou não, até mesmo em função da situação econômica do município que a gente está passando aí, né, muitas pessoas vão talvez enfrentar o problema de não ter dinheiro para pagar o contador, e é por isso que hoje, né, eu como professor, a Renata como professora, estamos aqui também, né, representando a instituição que nós trabalhamos, que é a UNA. Nós abrimos um serviço para a sociedade aí sem custo nenhum, onde os nossos alunos do curso de Ciências Contábeis estarão aí até o final desse mês, todos os sábados, né, iniciamos há 2 sábados atrás aí, né, fazendo a declaração para a população de Sete Lagoas e região. Então, quem quiser fazer a declaração com os nossos alunos, orientado por um professor da área, que no caso é a Renata, e o Tiago, né, que é outro professor que trabalha lá com a gente, pode procurar a instituição nos sábados até o final deste mês, no horário de 9 ao meio-dia, que será feita a declaração sem nenhum ônus, não será cobrado nada de quem for lá procurar o nosso serviço, né? É um serviço que a gente realmente está fazendo para atender a sociedade sete-lagoana e uma forma também de
de dar toda uma assistência, né, com um profissional qualificado para garantir que a declaração ela saia da forma certa. Bom, além dos recibos, né, de médicos, de compras, registro de casas, registro de carro e tudo mais, quais os documentos pessoais que eu preciso levar? São identidade, CPF, título de eleitor, os informes, que aí facilita para a nossa declaração. Tem esses documentos bases e, claro, se tivermos restituição, precisamos também o número da conta bancária, porque sem ela não conseguiríamos, né, concluir essa restituição. Então seria interessante que levasse. Os informes, geralmente, eles são disponibilizados pela empresa, né, Renata? Exato. Né, com todo o valor ali, né, que o funcionário recebeu, mas as deduções, né, necessárias ali. Então, se ele não tiver recebido, ele pode ir até a empresa e solicitar que a empresa libera para ele o informe que é necessário para a declaração. Entendi. Bom, para quem tem filhos, eu preciso levar certidão de nascimento ou identidade, que são filhos menores? O que acontece? Hoje a nova modalidade, em 2019, até então seria de filhos acima de 12 anos. Hoje não, nós sempre precisamos de apresentar o CPF, né, desde o recém-nascido. É uma modalidade que ocorreu neste ano. Essa é uma das diferenciações que nós tivemos de 2018. Certo. E se, vamos supor, é só uma suposição, às vezes até acontece. Sim, eu correto. levei o recibo para poder fazer a declaração, um receituário médico, mas o médico não declara. Isso dá algum problema para mim? Como é que é feito esse processo? O receituário médico não é aquele... Se for um recibo, sim. Se não for apenas o receituário médico, ele não vale como documento, não. Só se for um recibo mesmo, que vai ter o carimbo, vai ter todo o registro e todas as documentações do médico. O médico vai depender do valor, né, que ele vai, como diz, receber naquele período ano base. Eu acredito que é muito difícil, né, pela remuneração de um médico, ele não ter que fazer, ele não precisar de fazer declaração de imposto de renda. Entendi. Então aí fica pra gente, né? A UNA está oferecendo esse serviço gratuito para a comunidade. Você que ainda não conseguiu fazer essa declaração, sábado agora, dia 20, né? Exato. Mesmo com feriado, tá? Lembrando que esse feriado de Semana Santa. E no próximo sábado, que é dia 27, de 9 ao meio-dia, a UNA estará com o pessoal habilitado para poder te ajudar. Então a gente agradece, né, um pouco da informação sobre o imposto de renda e vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos falando um pouquinho mais sobre economia. Até! Em Sete Lagoas, ficar em dia com a cidade virou uma grande oportunidade. Com o programa de anistia fiscal da Prefeitura, você quita seus débitos de IPTU, ISS e outros tributos municipais com condições imperdíveis. Pague à vista até 30 de abril e ganhe 100% de desconto nos juros e multas. Ou parcele com descontos progressivos até 31 de maio. Procure o SECOM ou o Centro de Atendimento do SAAI. Para saber mais, acesse setelagoas.mg.gov.br. Prefeitura de Sete Lagoas. Olá, Sete Lagoas! Você quer alugar um imóvel sem burocracia e com agilidade? Eu tenho uma novidade para você. A Giancarlo Imóveis fez uma parceria com a Credipago para solucionar o seu problema em 15 minutinhos. Passe na Giancarlo Imóveis e encontre a sua solução. Giancarlo Imóveis, a imobiliária que tem as melhores condições para quem quer alugar, vender ou comprar imóveis. Avenida Antônio Olinto, 477, primeiro andar, no centro de Sete Lagoas. Contato 3775-1020 ou 3775-2010. Para locação, ligue 99351-8004. Acesse www.jkimoveis.com.br.
Bom, estamos de volta, né? E vamos agora abordar um assunto que interessa a muitos de nós. Infelizmente, a situação do país hoje não vem favorecendo muito a questão da economia. Bom, e para explicar um pouco mais para a gente, nós temos aqui Wagner, né? Que é formado em economia, então ele tem propriedade para nos falar melhor. Bom, Wagner, a situação atual do país, ela requer cuidados, né? E hoje ainda saiu mais uma informação triste ainda, né? Que a renda, como baixou, o nosso índice, né? O IDH também piorou. Explica pra gente um pouco desse cenário. Wani, primeiramente, né? É importante a gente entender que hoje nós vivemos num período muito conturbado. Nós saímos de um período político, né, que a gente sabe disso, que ele provocou teve um impacto muito grande na nossa economia, né, em termos de eleições aí, mas querendo ou não, o mundo está preparando para dar para o Brasil um voto de confiança. Porém, a gente realmente, em função de certas coisas que nesse cenário que estão acontecendo e que a gente não consegue enxergar determinadas movimentações, principalmente na questão das novas contratações, né? Principalmente no trabalho de carteira assinada, isso está gerando um impacto muito grande. E Sete Lagoas, por exemplo, a gente pode pegar como referência, porque a cidade ela nunca esteve tão complicada em termos, como é que a gente pode falar, de desenvolvimento mesmo. A gente está tendo um grande esforço para reter as empresas que estão aqui, né? Nós não estamos conseguindo atrair empresas de fora para poder investir, e isso faz com que cada vez mais a gente tenha pessoas trabalhando na informalidade, e fora aquelas que deixaram de procurar emprego e já não consta mais naqueles índices que a gente trabalha, que são os desempregados, né? Então, ou seja, é uma situação bem complicada. E a partir do momento em que não gera renda, não gera trabalho e o país não gera riqueza, a tendência é que cada vez mais o índice de desenvolvimento humano ele tenda a cair. E a gente vai vivenciando isso no dia a dia em função dos vários problemas que vão acontecendo. Inclusive hoje, né, uma coisa que voltou a assombrar o nosso país foi a questão da fome. Então, assim, é algo desesperador pensar que algo que a gente pensou em erradicar alguns anos atrás está batendo a nossa porta aí. Né? Então, saber que tem muito brasileiro com fome, passando necessidade, é uma situação bem complicada. Sim, e a gente fica até assustado, né, diante de todo esse cenário, porque se presumia uma recuperação, né, e a gente está vendo que nesse momento, mesmo as empresas, né, as grandes empresas falando que o Brasil ainda tem chance, o brasileiro pode acreditar, Wagner? Pode ter essa esperança? O que acontece, Ana? Igual eu falei, o mercado está otimista em relação ao novo presidente, né, ao Bolsonaro. Só que nos índices que foram apresentados nos 3 primeiros meses desse ano, mostrou que o desemprego, a situação do Brasil em termos, né, de arrecadação melhorou, mas o desemprego ele aumentou. Então olha só para você ver como que a situação realmente ela ficou complicada aí, porque esse índice ele não reflete o crescimento da economia, ele não reflete diretamente essa questão do desemprego. A gente fala assim, nossa, a economia do Brasil melhorou? Não, gente. Ela aparentemente teve uma leve melhora, mas isso não pode ser comprovado, né, se a situação econômica do brasileiro não melhorou. Então hoje, por exemplo, segundo dados do Sebrae, nós tivemos aí milhares de brasileiros que por não conseguir empregabilidade, não conseguirem entrar no mercado de trabalho, né, Renato? Correto. Acabaram entrando principalmente para a informalidade. Então é cada vez que a gente passa, que a gente anda em algum lugar, a gente vê uma barraquinha, né, de cachorro quente, a gente vê um churrasquinho, a gente vê alguém vendendo alguma coisa nos centros da cidade, né? Inclusive recentemente em Belo Horizonte teve uma apreensão lá no centro pelos fiscais da prefeitura de muita gente mesmo vendendo produtos e essas pessoas não estavam habilitadas para vender. Então, a partir desse momento que elas não conseguem, aumenta a questão da informalidade.
E sem falar também que ao mesmo tempo que aumenta a questão da informalidade, nós temos um outro fator que é muito complicado, que é a questão principalmente do aumento da criminalidade, né? Que é algo que está relacionada com a questão direta do desemprego. Então, o desemprego, além dele ser algo realmente ruim para a nossa economia, porque afeta a atividade econômica do nosso país, ele aumenta também a questão da criminalidade. Certo. E quando eu falo também da questão da informalidade, Wagner, eu posso relacionar a questão do desemprego com a questão do aumento de impostos também, porque mais uma vez, né, há uma semana e pouco, combustível aumentou novamente e isso a gente está sentindo inclusive no supermercado, né? O quilo de tomate semana passada chegou a R$10 o quilo. A mesa do brasileiro mais uma vez vazia, né? Com certeza, Anne. E isso é um impacto muito negativo porque nós vivemos a lei da oferta e da procura, né? Ou seja, é muito complicado a gente entender porque quando o alimento ele chega até a nossa mesa, ele passa por um ciclo de produção, de transporte, né, que compõe ali o seu valor agregado. Inclusive, há uma semana atrás, a Petrobras anunciou aí o aumento, né, do diesel para os caminhoneiros. Inclusive, o presidente Bolsonaro ele barrou esse aumento aí e isso foi muito mal repercutido no cenário internacional, porque acredita-se, né, que a Petrobras ela tem que ter a sua autogestão. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro interferiu no aumento do diesel, o que aconteceu diretamente? A Bolsa de Valores de São Paulo, ela teve uma queda vertiginosa, né? Então, o dólar começou a aumentar. Então, tudo isso por uma decisão que o presidente tomou sem comunicar diretamente ao ministro da Economia e vice-versa, até mesmo porque a Petrobras ela não tem essa capacidade ainda de autogestão, né? Conforme hoje espera-se da organização. Mas até que ponto a gente sabe se isso foi positivo ou se foi negativo, tem que analisar os dois lados. Por quê? Caso o caminhoneiro tivesse recebido o aumento do diesel na bomba, nós poderíamos talvez estar enfrentando aí mais uma paralisação, igual aconteceu, né, no ano passado, que nós tivemos aí vários prejuízos em relação ao combustível, em relação ao aumento do preço do alimento que chega na casa, né, nas nossas casas. Isso porque tudo faz parte de uma cadeia, né? Sim. Então, se essa cadeia ela enfrenta qualquer problema, vai repercutir diretamente, né, na nossa mesa, no nosso dia a dia. Então, seja na gasolina que você vai abastecer para ir para o trabalho, né, no preço do tomate, no preço do feijão, que faz parte de uma cadeia produtiva aí, a qual o caminhoneiro ele está ali na ponta para receber diretamente o produto e abastecer, né, as redes aí de supermercados e vice-versa aí. Ontem eu estava até vendo, né, nos telejornais, uma proposta de aumento para o salário mínimo. Você chegou a ver isso? Eu vi, mas isso aí é bem complicado, porque em função até mesmo da situação que o governo está passando, esse aumento ele vai ser basicamente nominal. Ele não vai ter, o reajuste dele vai ser apenas de acordo com a... Como é que fala, gente? Eu esqueci a taxa, mas eu vou lembrar aqui. Selic? Não vai ser pela Selic, não. Mas vai ser apenas um ajuste. Entendeu? Então ele não vai ter um ganho real. Né? Então ele não vai ter um ganho real. Então, se alguém estiver esperando, né, que querendo ou não o salário mínimo vai aumentar aí significativamente, gente, não vai. É só mesmo um ajuste para compor as perdas que ocorreram, né, durante o ano passado. Mas nesse caso aí realmente é apenas um ajuste. Bom, e diante de todo esse cenário, né, Wagner, a gente sabe que houve complicadores para o FIES, né, para a liberação do FIES, e como a UNA, como instituição, vem agregando alunos mesmo com esse cenário tão caótico financeiro? Pois é, o que acontece? A UNA hoje, ela é uma instituição que, além dela prezar pela qualidade, né, diretamente nos serviços que são prestados, a UNA ela tem uma missão que é transformar o país pela educação. E uma das características, né, que a UNA ela trabalha diretamente é o financiamento próprio dela, que é chamado de Pra Valer. Né? Então ela tem um financiamento a juros zero, aonde aquele aluno que não conseguiu se inscrever no FIES, ele tem condições de ir até a instituição e fazer esse financiamento das suas mensalidades,
que não será cobrado juros, né, naquele período ali que ele contratar, como uma forma de fazer com que o nosso aluno ele não deixe de estudar. Hoje, por exemplo, muitas pessoas de Sete Lagoas ainda têm uma mística aí, né, que a UNA é uma instituição que não é para ele, que é uma instituição, né, que é cara demais, né? Mas hoje a UNA, ela trabalha muito essa questão do social também, e ela sabe o quanto é importante ter o aluno, né, com uma boa qualidade de ensino, com uma boa estrutura, né, sendo oferecida por uma instituição que cada vez mais cresce aqui em Sete Lagoas. E quais são as propostas futuras da UNA para Sete Lagoas? Olha, a UNA, hoje nós estamos comemorando aí quase 2.000 alunos, né? Então, ou seja, é um número muito bom em função do tempo que a UNA está em Sete Lagoas, né? Então a gente hoje tem nas áreas de engenharia, por exemplo, engenharia civil, engenharia econômica, engenharia econômica, igual eu fazendo papel aqui. Engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia elétrica. Na área de saúde, a gente tem psicologia, nutrição, biomedicina, fisioterapia, né? Temos também arquitetura, administração, ciências contábeis, pedagogia e, por último, o curso de odontologia que já foi aprovado, né, pelo MEC, mas a gente só está aguardando a portaria para publicação oficial e para a gente começar também a divulgar o curso, né? Porque antes da portaria a gente não pode ofertar o curso diretamente. Mas com isso, esses cursos que a gente tem, daqui a pouco a clínica de fisioterapia vai estar aberta, oferecendo serviço para a população, a clínica de nutrição, nesse caso a clínica de biomedicina. Hoje os engenheiros, por exemplo, eles já fazem ações sociais por toda a cidade. O curso de administração também já desenvolve projetos em específico que atende a demanda de Sete Lagoas, a cidade. Enfim, a gente está tentando, nesse caso, cada vez mais abranger um leque de possibilidades aí para conseguir, principalmente, fazer com que a comunidade venha conhecer a UNA e que nós possamos também devolver um pouco para a comunidade, né, com o nosso trabalho, respeitando Sete Lagoas e valorizando tudo que a nossa cidade tem de bom. Ah, que ótimo. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, né? É assunto assim que a gente tem para dias e mais dias, porque sempre surge uma dúvida, tem sempre propostas novas no governo que a gente precisa estudar, entender um pouco, né, do que esperar para o nosso país nesse momento tão caótico, mas de transição também, né, e já que os investidores internacionais ainda estão dando essa chance para o país, então vamos agarrar, né? E uma coisa, Anne, só para finalizar, é muito importante a gente não perder o otimismo. Porque eu acho que nós brasileiros, né, nós já passamos por diversas situações e nós já provamos que nós somos um povo batalhador, um povo que realmente não perde a esperança. E hoje, independentemente de qualquer coisa, é torcer para que o atual governo consiga fazer um bom trabalho, porque todos nós estamos no mesmo barco, não é verdade? Sim. Então, nesse caso, é que a gente possa realmente idealizar coisas boas, porque eu acredito no poder da atração. Se a gente pensar em coisas boas, elas podem vir, né? Então, vamos acreditar que tudo vai dar certo. Sim, acho que essa é a nossa vantagem, né? Sempre acreditar. Nós somos os últimos, né, a perder as esperanças. Nós brasileiros somos assim. A gente tem o poder de se reinventar o tempo todo, né? Eu gostaria aqui de deixar o meu carinho ao Wagner, a Renata, a instituição UNA que nos cedeu, né, os dois professores para estar aqui conversando um pouco conosco, e gostaria de deixar um abraço aos meus parceiros também, a Regina da Cantinho Verde, que hoje nos cedeu essa linda orquídea, né, a Bárbara da The Best, que tem muitas novidades chegando para vocês, e a Jamile e toda a equipe do Escove Salão. Bom, lembrando a vocês que o programa Estúdio 7 é da TV Sete Lagoas, está no ar todas as quartas e quintas-feiras, às 20 horas, pelo canal 9 da NET, pelo portal Sete Lagoas Play e pelo nosso aplicativo. O Estúdio 7 fica por aqui e um muito obrigado a vocês. Até mais!